Você acorda todos os dias já derrotado. Antes mesmo de abrir os olhos, sua mente já está bombardeada de preocupações, contas para pagar, problemas para resolver, medos para enfrentar. E sabe o que acontece? Você programa sua frequência energética para a escassez nos primeiros 7 segundos do dia. Esses 7 segundos são seu portal sagrado. É quando sua alma está mais receptiva. É quando você define se vai viver abundância ou miséria. Mas você desperdiça essa oportunidade todos os dias. Quantos anos da sua vida você já perdeu acordando com pensamentos de fracasso? Quantas oportunidades passaram despercebidas porque sua vibração estava sintonizada na frequência errada? Cada manhã que você perde é dinheiro que nunca vai chegar até você. Hoje vou revelar a palavra exata que transforma sua realidade financeira pela manhã. Uma única palavra que conecta você com a abundância divina que já existe dentro de você. Não é sobre pedir, é sobre reconhecer. Nos próximos minutos, você vai descobrir o ritual matinal preciso que mudou a vida de milhares de pessoas. Vai conhecer a história de Daniela, que saiu da miséria total usando essa técnica. E no final, vai selar esse ensinamento com uma afirmação que ativa sua abundância divina. Prepare-se, sua vida financeira está prestes a mudar para sempre. Número 1. O poder da primeira palavra ao despertar. Existe um momento sagrado em sua vida que você desperdiça todos os dias. Um instante de poder absoluto que define se você vai viver abundância ou escassez nas próximas 24 horas. Esse momento acontece nos primeiros segundos após abrir os olhos. A primeira palavra que sai da sua boca ao despertar não é apenas uma palavra, é um decreto espiritual. É uma declaração que ecoa através das dimensões invisíveis da sua realidade e programa toda a energia do seu dia. Você sabia disso? Você tinha consciência de que está desperdiçando o momento mais poderoso da sua existência? Quando Jesus disse, seja feito conforme a tua fé, ele não estava falando de religião. Estava revelando uma lei universal. Sua fé não é o que você pensa que acredita. Sua fé é aquilo que você declara nos momentos em que sua alma está mais vulnerável e receptiva. E não existe momento mais vulnerável do que o despertar. Pense comigo. Qual foi a primeira coisa que você disse hoje quando acordou? Foi, que sono, estou cansado, não quero levantar? Ou talvez tenha sido algo ainda pior. Que vida difícil, preciso trabalhar de novo, não tenho dinheiro. Cada uma dessas palavras é como uma semente plantada no solo fértil da sua consciência matinal. E assim como uma semente cresce e se multiplica, essas declarações inconscientes se expandem e se manifestam ao longo do dia. Você reclama da sua realidade, mas foi você mesmo quem a programou nos primeiros segundos após acordar. Seu subconsciente funciona como um servo obediente. Ele não questiona, não julga, não analisa. Ele simplesmente executa as ordens que recebe. E as ordens mais poderosas são aquelas dadas quando a mente consciente ainda não assumiu o controle total. Por isso, suas primeiras palavras têm um poder devastador ou transformador. Quantos anos da sua vida você perdeu programando escassez logo ao despertar? Quantas oportunidades passaram despercebidas porque sua vibração estava sintonizada na frequência da carência? Você percebe que está sabotando sua própria abundância todos os dias? A verdade que poucos compreendem é esta. Você não está pedindo nada ao universo quando fala algo ao despertar. Você está reconhecendo e ativando aquilo que já é verdade em sua essência espiritual. Quando alguém acorda dizendo, abençoado, não está suplicando por bênçãos. Está declarando sua identidade divina. Está lembrando ao universo quem realmente é. Isso muda tudo, porque não se trata de merecer ou não merecer. Não se trata de ser bom ou ruim. Trata-se de reconhecer a verdade espiritual sobre sua natureza. Você é um ser abençoado por essência. A abundância
não é algo que precisa conquistar. É algo que precisa lembrar e ativar. Mas o que acontece quando você acorda reclamando? Quando suas primeiras palavras são de cansaço, medo ou frustração, você está negando sua própria natureza divina. Está se desconectando da fonte que poderia alimentar sua vida com prosperidade, paz e propósito. E o pior é que isso se torna um padrão. Dia após dia, você reforça as mesmas frequências limitantes. Seu cérebro cria caminhos neurais que automatizam pensamentos de escassez. Sua energia se habitua à vibração da carência. E então você se pergunta por que as coisas boas parecem acontecer com todo mundo, menos com você. A resposta está na primeira palavra que você pronuncia ao abrir os olhos. Essa palavra é a chave que abre ou fecha as portas da abundância em sua vida. É o interruptor que acende ou apaga a luz da prosperidade em seu dia. Você tem usado essa chave para trancar sua própria prisão ou para abrir as portas da liberdade? Chegou a hora de você assumir o controle sobre esse momento sagrado. Chegou a hora de usar conscientemente o poder que sempre esteve em suas mãos. Porque quando você compreende que sua primeira palavra programa sua realidade, tudo se transforma. Número 2. Importância dos primeiros segundos do dia. 7 segundos. Apenas 7 segundos separam você da vida que sempre sonhou da vida que está vivendo agora. Esses 7 segundos acontecem todas as manhãs, entre o momento em que você desperta e o momento em que sua mente consciente assume completamente o controle. Nesse breve instante, existe um portal aberto entre seu mundo interior e a realidade que você vai experimentar. É como se, nesses primeiros segundos, você tivesse acesso direto ao painel de controle do universo. Mas a maioria das pessoas passa por esse portal sem nem perceber que ele existe. Por que 7 segundos são tão importantes? Porque é o tempo necessário para que sua alma, que estava em estado de expansão durante o sono, se ajuste novamente à densidade da realidade física. Durante esses segundos, você está em um estado de maleabilidade espiritual máxima. Sua consciência ainda não se cristalizou nas limitações habituais do dia. É nesse momento que você define a frequência vibracional que vai carregar pelas próximas 24 horas. Pense nisso como sintonizar um rádio. Se você sintonizar na estação da abundância nos primeiros segundos, vai receber sinais de prosperidade o dia inteiro. Se sintonizar na estação da escassez, vai captar apenas problemas e limitações. Você já reparou como algumas pessoas parecem atrair oportunidades sem esforço, enquanto outras lutam constantemente e nunca conseguem sair do lugar? A diferença não está na sorte, na educação ou nas conexões. A diferença está na frequência que elas ativam nos primeiros segundos do dia. A fé verdadeira não é um sentimento religioso, é um estado de coerência interna entre o que você é, em essência, e o que você reconhece sobre si mesmo. Quando você acorda e sua primeira reação é de gratidão, de reconhecimento, de conexão com o divino, você está operando a partir da fé, e a abundância responde à fé, não ao desespero. Mas o que acontece quando você desperdiça esses 7 segundos? Quando acorda já pensando nos problemas, nas contas, nas dificuldades, você programa sua energia para a resistência. Seu dia se torna uma luta constante contra as circunstâncias, em vez de um fluxo natural de oportunidades e soluções. A diferença entre uma pessoa próspera e uma pessoa que luta financeiramente muitas vezes não está nas ações que elas tomam durante o dia. Está na energia que elas ativam nos primeiros segundos após despertar. Está na frequência que elas escolhem carregar desde o momento em que abrem os olhos. Isso pode soar simples demais para ser verdade, mas as leis mais poderosas do universo são sempre as mais simples. A lei da gravidade é simples, mas governa o movimento de planetas inteiros.
A lei da vibração também é simples, mas governa tudo que se manifesta em sua vida. Você já teve dias em que acordou naturalmente bem-humorado, sem motivo aparente, e tudo deu certo? E já teve dias em que acordou de mau humor e parecia que o universo conspirava contra você? Isso não é coincidência. É a prova viva de que sua vibração matinal determina a qualidade das experiências que você atrai. O problema é que a maioria das pessoas deixa esses primeiros segundos acontecerem no piloto automático. Elas não exercem escolha consciente sobre os pensamentos e sentimentos que vão carregar. É como deixar que qualquer pessoa sintonize seu rádio em qualquer estação. Mas você pode mudar isso agora. Você pode assumir o controle sobre esses 7 segundos sagrados. Pode transformar esse momento em um ritual de poder que reprograma sua vida inteira. A questão é: você vai continuar desperdiçando o momento mais importante do seu dia ou vai finalmente usar o poder que sempre teve em suas mãos? Porque quando você compreende que esses primeiros segundos são sua oportunidade diária de escolher a realidade que vai experienciar, tudo muda. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o arquiteto consciente da sua própria prosperidade. Número 3. História de Daniela. Daniela acordava todos os dias há 5 anos com a mesma frase saindo automaticamente dos seus lábios. Meu Deus, que vida difícil. 5 anos. 1.800 dias programando escassez antes mesmo de colocar os pés no chão. Ela não percebia, mas essas 4 palavras tinham se tornado o decreto que governava sua realidade. Sua vida realmente era difícil. Desempregada há meses, contas atrasadas se acumulando, relacionamentos que não davam certo, uma sensação constante de que estava nadando contra a corrente. O que Daniela não sabia é que ela mesma estava criando essa corrente contrária. Todos os dias, nos primeiros segundos após despertar, quando sua alma estava mais receptiva e maleável, ela declarava que sua vida era difícil. E o universo, obediente, organizava as experiências para confirmar essa declaração. Até que um dia algo mudou. Daniela acordou e, pela primeira vez em 5 anos, teve consciência do que estava prestes a dizer. Conseguiu prender as palavras antes que saíssem. Em vez de pronunciar sua frase habitual de derrota, ela respirou fundo e disse: "Hoje abro minha vida para algo novo." Não foi uma transformação instantânea, mas algo sutilmente diferente começou a acontecer. Naquele mesmo dia, ela recebeu uma ligação de uma antiga colega oferecendo uma oportunidade de trabalho temporário. Coincidência? Daniela pensou que sim, mas decidiu aceitar. Durante as semanas seguintes, ela continuou experimentando com suas primeiras palavras matinais. Alguns dias esquecia e voltava ao padrão antigo. Outros dias lembrava de dizer algo diferente. E começou a notar um padrão. Nos dias em que acordava com pensamentos construtivos, pequenas coisas boas aconteciam. Foi então que ela descobriu a palavra abençoado. Em vez de pedir ou reclamar, decidiu acordar reconhecendo o que já tinha. "Sou abençoada", dizia suavemente ao abrir os olhos. No início, a palavra soava estranha, quase falsa. Como poderia se sentir abençoada com tantas dificuldades? Mas Daniela persistiu. E gradualmente sua perspectiva começou a mudar. Não que os problemas tivessem desaparecido magicamente, mas ela começou a ver soluções onde antes via apenas obstáculos. Começou a perceber oportunidades que sempre estiveram lá, mas que sua energia de escassez não permitia enxergar. O trabalho temporário se transformou em permanente. As contas começaram a ser pagas. Ela conheceu pessoas que se tornaram verdadeiros amigos. E o mais importante, a sensação constante de luta deu lugar a uma paz interior que ela não sentia há anos. Daniela não ganhou na loteria. Não recebeu uma herança inesperada. Não aconteceu nenhum milagre externo espetacular.
O milagre aconteceu internamente, sua vibração mudou, sua frequência se elevou. E a realidade externa começou a refletir essa transformação interna. Hoje, 3 anos depois, Daniela tem uma vida completamente diferente. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente e espiritualmente. Ela conseguiu comprar um apartamento pequeno, tem um relacionamento saudável e, acima de tudo, acordar tornou-se o momento mais poderoso do seu dia. Ela me disse que a diferença não estava nas oportunidades que apareceram. As oportunidades sempre estiveram lá. A diferença estava na sua capacidade de reconhecê-las e aproveitá-las. E essa capacidade foi despertada quando ela mudou a primeira palavra que pronunciava ao acordar. A história de Daniela prova uma verdade fundamental. Você não precisa mudar toda a sua vida de uma vez. Você só precisa mudar os primeiros segundos do seu dia. Porque quando você muda como acorda, muda como vive. O que Daniela fez não foi extraordinário. Foi simples, mas o simples, quando aplicado consistentemente com consciência e fé, produz resultados extraordinários. A transformação dela começou com uma única palavra, e pode começar para você também. Número 4. Significado espiritual e vibracional da palavra abençoado. A palavra abençoado carrega uma frequência que transcende a linguagem comum. Quando você a pronuncia conscientemente ao despertar, não está apenas dizendo uma palavra. Está ativando uma lembrança espiritual profunda sobre quem você realmente é. Ser abençoado não significa que coisas boas vão acontecer com você. Significa reconhecer que você já é uma coisa boa acontecendo no mundo. É a diferença entre mendigar por migalhas e sentar-se à mesa como herdeiro legítimo da abundância universal. Quantas vezes você já se sentiu separado da fonte? Quantas vezes teve a sensação de que estava do lado de fora, olhando para dentro de uma festa a qual não foi convidado? Essa sensação de separação é a raiz de toda escassez em sua vida. E a palavra abençoado é o antídoto para essa ilusão. Quando você diz abençoado ao despertar, está declarando sua conexão ininterrupta com o divino. Está lembrando que não é um acidente cósmico lutando para sobreviver num universo hostil. É uma expressão única da inteligência criadora, programado para prosperar, expandir e abençoar. Essa palavra tem o poder de reorganizar instantaneamente sua percepção da realidade. Em vez de ver um mundo de limitações onde você precisa lutar por recursos escassos, você começa a ver um universo de abundância infinita onde há mais do que suficiente para todos. Mas por que especificamente a palavra abençoado? Porque ela carrega 3 frequências vibracionais simultâneas. Primeiro, a frequência do reconhecimento. Você está admitindo que já recebeu muito. Segundo, a frequência da gratidão. Você está apreciando o que tem. Terceiro, a frequência da expectativa. Você está aberto para receber ainda mais. É essa tríplice vibração que torna a palavra tão poderosa. Ela não nega suas necessidades nem suas aspirações, mas as coloca no contexto correto. Você não está pedindo a partir da carência, está recebendo a partir da abundância. A maioria das pessoas acorda com palavras que as colocam na posição de vítima. Estou cansado, tenho que trabalhar, a vida é difícil. Todas essas frases posicionam você como alguém que está sofrendo a vida, não vivendo a vida. Como alguém que reage às circunstâncias, não como alguém que as cria. Mas quando você acorda dizendo abençoado, se posiciona como co-criador consciente da sua realidade. Se reconhece como parceiro do universo, não como vítima das circunstâncias. E essa mudança de posição muda tudo. Você sabia que a palavra abençoado em hebraico antigo significa estar no fluxo da vida? Significa estar alinhado com a corrente natural da criação, não nadando contra ela.
É por isso que pessoas verdadeiramente prósperas parecem atrair oportunidades sem esforço. Elas não estão forçando nada, estão no fluxo. E como você entra no fluxo? Reconhecendo que já está nele. A abundância não é um destino que você precisa alcançar, é um estado que você precisa lembrar. E a lembrança começa com uma única palavra pronunciada no momento certo. Quando você desperta e diz abençoado, está ativando a memória celular da abundância que existe em cada átomo do seu ser. Está sintonizando com a frequência da prosperidade que é sua por direito de nascença. Está afirmando sua identidade verdadeira como filho do universo. Isso não é pensamento positivo superficial. É reconhecimento espiritual profundo. É a diferença entre fingir que está bem e saber que já é completo. Entre desejar ser próspero e reconhecer que já é abundante em essência. A palavra abençoado é uma chave que abre a porta entre sua consciência limitada e sua consciência ilimitada. Entre quem você pensa que é e quem você realmente é. Entre a vida que está vivendo e a vida que veio viver. Número 5. Técnica de ativação matinal. Agora você vai aprender o método exato que transforma seus primeiros segundos em um ritual de poder. Esta não é uma teoria. É uma técnica precisa que, quando aplicada corretamente, reprograma sua frequência vibracional em menos de 2 minutos. Primeiro, no momento em que você percebe que acordou, não se mova. Não abra os olhos completamente. Não pegue o celular. Não pense nas tarefas do dia. Mantenha-se nesse estado de transição entre o sono e a vigília. É nesse limiar que sua consciência está mais maleável. Respire fundo 3 vezes, mas não qualquer respiração. Na primeira inspiração, imagine que está liberando todo o cansaço acumulado. Na segunda, solte qualquer preocupação que tente invadir sua mente. Na terceira, abra espaço interno para algo novo entrar na sua vida. Sinta cada respiração como uma limpeza energética. Você está criando um espaço sagrado dentro de si mesmo. Um templo interno onde a transformação pode acontecer. Esse espaço precisa estar limpo e receptivo antes que você possa plantar as sementes de um novo dia. Agora pronuncie suavemente a palavra abençoado. Não grite, não sussurre. Diga com a suavidade de quem está reconhecendo uma verdade óbvia. Como se estivesse lembrando de algo que sempre soube, mas tinha esquecido temporariamente. Deixe a palavra ressoar internamente. Sinta sua vibração se espalhando pelo seu corpo, pela sua mente, pelo seu espírito. Essa palavra não é apenas um som. É uma frequência que reorganiza sua estrutura energética de dentro para fora. Em seguida, faça a declaração completa. Sou abençoado, estou abençoado, serei abençoado. Essas 3 afirmações ativam sua linha do tempo espiritual. Sou conecta você com sua identidade eterna. Estou alinha você com o momento presente. Serei abre você para o futuro abundante. Cada palavra dessa sequência deve ser pronunciada com convicção silenciosa. Você não está tentando convencer ninguém. Está simplesmente declarando a verdade sobre sua natureza divina. Como quem diz, o sol nasce no leste. É um fato, não uma opinião. Agora vem a parte mais importante, o silêncio. Fique em silêncio total por pelo menos 30 segundos. Durante esse silêncio, visualize símbolos sutis de abundância, não cenas elaboradas. Imagem simples. Uma porta se abrindo, um caminho iluminado, uma semente brotando. Essas imagens não precisam fazer sentido lógico. Elas falam diretamente com seu subconsciente, que compreende a linguagem dos símbolos melhor do que a linguagem das palavras. Deixe que as imagens fluam naturalmente. Não force nada. Termine o ritual com uma afirmação de movimento. Hoje caminho como quem sabe que já é abençoado.
Essa frase programa sua postura mental para o resto do dia. Você não vai sair da cama desesperado por bênçãos. Vai sair sabendo que já carrega bênçãos dentro de si. Toda essa sequência deve durar no máximo 2 minutos. Mais tempo do que isso, e sua mente consciente vai assumir o controle e contaminar o processo com análises desnecessárias. Menos tempo, e você não permite que a energia se assente adequadamente. A precisão é crucial. Cada elemento dessa técnica tem uma função específica. Se você pular etapas ou modificar a sequência, vai diminuir a eficácia. É como uma receita. Os ingredientes corretos na ordem correta produzem o resultado desejado. Pratique essa técnica todos os dias por pelo menos 21 dias. Não por superstição, mas porque é o tempo necessário para que novos caminhos neurais se estabeleçam em seu cérebro. Você está literalmente reconstruindo sua programação mental matinal. Nos primeiros dias, pode parecer artificial ou forçado. É normal. Você está substituindo anos de condicionamento negativo por um novo padrão de excelência. Como qualquer mudança profunda, requer persistência e paciência consigo mesmo. Mas quando essa técnica se tornar automática, quando você acordar naturalmente sintonizado na frequência da abundância, sua vida inteira começará a refletir essa transformação interna. Porque você terá dominado o momento mais importante do seu dia. Número 6. Crenças limitantes sobre a abundância. Existe uma mentira que foi plantada na sua mente há tanto tempo que você nem percebe mais que é uma mentira. Essa mentira sussurra todos os dias: você não merece abundância. E enquanto você acreditar nessa mentira, vai continuar afastando a prosperidade da sua vida. De onde vem essa crença? Talvez de uma infância onde ouviu que dinheiro não traz felicidade ou rico só fica rico explorando os outros. Talvez de experiências dolorosas onde você foi rejeitado, criticado ou humilhado. Talvez de uma educação religiosa distorcida que confundiu pobreza com virtude. Mas a verdade é esta: você não é um convidado na mesa da abundância universal. Você é um herdeiro. A prosperidade não é um favor que o universo pode ou não conceder. É seu direito de nascença como expressão divina da vida. Quantas vezes você já sabotou oportunidades porque, no fundo, sentia que não as merecia? Quantas vezes deixou de pedir um aumento, de buscar um relacionamento melhor, de investir em si mesmo, porque uma voz interior dizia que você deveria se contentar com menos? Essa voz não é sua consciência. É o eco de crenças limitantes que foram programadas em você por pessoas que também viviam em escassez. É a perpetuação de um ciclo de limitação que passou de geração em geração até chegar a você. Mas você pode interromper esse ciclo agora. Outra mentira devastadora é que a escassez é sinônimo de humildade ou espiritualidade. Que ser pobre é ser santo e ser próspero é ser mundano. Mas essa é uma distorção perigosa da verdade espiritual. Jesus multiplicou pães e peixes. Salomão pediu sabedoria a Deus e recebeu também riqueza. A pobreza não é uma virtude, é um sintoma de desconexão da fonte. É a evidência de que você esqueceu quem realmente é. E usar a escassez como prova de humildade é como usar a doença como prova de saúde. Não faz sentido. Você foi criado para prosperar, para expandir, para ser um canal de bênçãos no mundo. Como pode abençoar outros se você mesmo vive em carência? Como pode ser generoso se não tem recursos? Como pode servir plenamente se está constantemente preocupado com sobrevivência? A terceira mentira que paralisa muitas pessoas é a crença de que devem resolver tudo sozinhas, que aceitar ajuda, orientação ou providência divina é sinal de fraqueza. Mas essa autossuficiência orgulhosa é exatamente o que bloqueia o fluxo da abundância em sua vida.
Quando você acorda dizendo abençoado, está reconhecendo que não está sozinho nesta jornada. Está admitindo que existe uma inteligência superior trabalhando a seu favor. Está abrindo mão da necessidade neurótica de controlar tudo e permitindo que forças maiores operem através de você. Isso não é passividade. É parceria inteligente com o universo. É a diferença entre tentar mover uma montanha com as próprias mãos e usar as ferramentas certas para o trabalho. Você continua agindo, mas não mais sozinho. Examine suas crenças sobre dinheiro, sucesso e abundância. Quantas delas são realmente suas? Quantas foram herdadas de pais, professores ou sociedade? Quantas são baseadas em experiências passadas que não têm nada a ver com seu potencial presente? A crença mais destrutiva de todas é que você precisa provar seu valor antes de merecer abundância. Como se houvesse um tribunal cósmico julgando se você é digno ou não de prosperidade. Mas você não precisa provar nada. Você só precisa lembrar que você é uma expressão única da consciência criadora. Veio a este mundo com dons específicos para serem desenvolvidos, talentos únicos para serem compartilhados, uma contribuição especial para ser oferecida. E para fazer tudo isso plenamente, você precisa de recursos. A abundância não é um luxo, é uma necessidade espiritual. Pare de se desculpar por querer prosperidade. Pare de diminuir seus sonhos para caber nas expectativas limitadas dos outros. Pare de viver abaixo do seu potencial por medo de ser julgado ou criticado. Você tem permissão divina para prosperar. E quando você finalmente aceita essa verdade, quando para de lutar contra sua própria natureza abundante, quando permite que a prosperidade flua através de você, algo mágico acontece. Você se torna um ímã para oportunidades, conexões e recursos que sempre estiveram esperando por alguém com coragem suficiente para recebê-los. Número 7. Técnica espiritual do Padal. Existe uma prática espiritual que poucos conhecem, mas que tem o poder de transformar completamente sua relação com a abundância. Chama-se Padal e é uma das ferramentas mais precisas para reprogramar sua consciência e alinhar sua energia com a prosperidade. Padal significa prática de antecipação divina através da afirmação de luz. É um método simples, mas profundamente eficaz de reconhecimento antecipado das bênçãos que estão a caminho da sua vida. Não é visualização, não é pensamento positivo. É reconhecimento espiritual. Funciona assim. Todas as manhãs, após fazer seu ritual de despertar com a palavra abençoado, você pega papel e caneta e escreve 3 bênçãos como se já tivessem acontecido. Não como desejos ou metas, mas como realidades presentes. Por exemplo, em vez de escrever "quero conseguir um emprego melhor", você escreve "sou grato pelo trabalho perfeito que chegou na minha vida". Em vez de "espero que minha saúde melhore", você escreve "celebro a vitalidade completa que flui através do meu corpo". Você percebe a diferença? No primeiro caso, você está afirmando carência, o que não tem. No segundo, está reconhecendo abundância, o que já é verdade no plano espiritual e está se manifestando no plano físico. Mas por que escrever à mão em vez de digitar? Porque quando você escreve à mão, ativa áreas específicas do seu cérebro relacionadas à integração de informações. A escrita manual cria uma conexão mais profunda entre pensamento, emoção e ação. É como assinar um contrato espiritual com o universo. O poder do Padal está na certeza com que você escreve cada frase. Você não está esperando que as coisas aconteçam. Está reconhecendo que já estão acontecendo. Está sintonizando com a frequência da manifestação antes que ela se torne visível no mundo físico. Isso pode parecer impossível no início. Como você pode afirmar que tem algo que ainda não chegou?
Como pode sentir gratidão por algo que ainda não experimentou? A resposta está na compreensão de que tudo já existe no campo das possibilidades infinitas. Sua única função é escolher qual possibilidade vai experienciar. E essa escolha acontece através da vibração que você mantém. Quando você escreve, "Sou grato pela abundância financeira que flui constantemente na minha vida", está escolhendo vibrar na frequência dessa possibilidade. O subconsciente não distingue entre algo que já aconteceu e algo que você descreve com detalhes e emoção como se já tivesse acontecido. Por isso, quando você pratica o Padal consistentemente, seu subconsciente começa a reorganizar sua percepção da realidade para alinhar com o que você está afirmando. Mas existe uma regra fundamental. Você deve escrever apenas o que consegue sentir como verdade no momento da escrita. Se você escrever algo grande demais, que sua mente rejeita completamente, o exercício perde o poder. Comece com bênçãos que parecem possíveis e vá expandindo gradualmente. A chave é a emoção que você coloca em cada palavra. Quando escreve "Celebro o relacionamento amoroso e harmonioso que chegou na minha vida", precisa sentir pelo menos um eco da alegria que sentiria se isso fosse literalmente verdade. Sem emoção, as palavras são apenas tinta no papel. Pratique o Padal por pelo menos 40 dias consecutivos. Por quê? Porque 40 é o número da transformação completa na tradição espiritual. É o tempo que Moisés passou no monte, que Jesus passou no deserto, que choveu durante o dilúvio. É o período necessário para que uma nova realidade se cristalize. Guarde todos os papéis em que praticou o Padal. Você ficará impressionado ao perceber, meses depois, quantas das bênçãos antecipadas que escreveu se manifestaram exatamente como descreveu. Não por coincidência, mas porque você sintonizou conscientemente com essas frequências. O Padal não é mágica, é tecnologia espiritual. É a aplicação consciente de leis universais que governam a manifestação da realidade. Quando você compreende e aplica essas leis corretamente, os resultados são inevitáveis. E quando você domina o Padal, quando torna essa prática uma parte natural da sua rotina matinal, algo extraordinário acontece. Você para de esperar que coisas boas aconteçam na sua vida. Você passa a saber que elas já estão acontecendo e seu único trabalho é reconhecê-las e recebê-las. Número 8. História de Maurício. Maurício tinha tudo que a sociedade considera sucesso. Casa própria, carro do ano, conta bancária confortável, um casamento estável. Olhando de fora, sua vida parecia perfeita. Mas por dentro, ele carregava uma pobreza que nenhum dinheiro podia curar. Acordava todos os dias com uma ansiedade inexplicável. Mesmo tendo segurança financeira, vivia com medo constante de perder tudo. Mesmo tendo conquistado posição social respeitável, sentia-se vazio e sem propósito. Tinha abundância material, mas vivia em escassez espiritual. Esse é o tipo de pobreza mais cruel. A pobreza da alma disfarçada de prosperidade externa. Maurício descobriu que você pode ter milhões no banco e ainda assim acordar sentindo-se miserável. Pode ter todas as posses do mundo e ainda assim se sentir possuído pelo medo. Foi durante uma dessas manhãs de angústia inexplicável que Maurício decidiu experimentar algo diferente. Em vez de acordar já preocupado com o trabalho, com investimentos, com 1000 responsabilidades, decidiu começar o dia reconhecendo o que tinha. Começou praticando o Padal. Todos os dias, escrevia 3 coisas pelas quais se sentia verdadeiramente grato, como se fossem dádivas que acabara de receber. No início, foi difícil. Sua mente estava tão condicionada a buscar problemas que encontrar bênçãos parecia artificial. Mas Maurício persistiu. E lentamente algo começou a mudar. Não em sua conta bancária, ela já estava boa.
não em sua posição profissional, ela já era sólida. A mudança aconteceu em sua capacidade de apreciar o que já tinha. Ele começou a notar coisas que sempre estiveram lá. O sabor do café pela manhã, o sorriso da esposa, o conforto da cama, a segurança da casa. Pequenas bênçãos que havia dado como garantidas por anos. E percebeu que havia sido um homem rico vivendo como pobre porque não sabia reconhecer sua própria abundância. A prática do padal não trouxe mais dinheiro para a vida de Maurício. Trouxe algo mais valioso, a capacidade de desfrutar do dinheiro que já tinha. A paz interior que nenhuma conta bancária pode comprar. A gratidão que transforma qualquer quantia em abundância. Mas o mais importante foi que Maurício redescobriu seu propósito. Percebeu que sua prosperidade material não era um fim em si mesma, mas uma ferramenta para servir algo maior. Começou a usar seus recursos para ajudar outras pessoas, para apoiar causas importantes, para ser um canal de bênçãos. E quando fez essa mudança de perspectiva, quando parou de acumular e começou a circular, algo mágico aconteceu. Sua prosperidade aumentou, não porque buscou mais, mas porque se tornou um recipiente maior. O universo pode confiar mais recursos a quem usa bem o que já tem. Maurício me disse que a diferença não estava no que acontecia ao redor dele. Estava na vibração com que ele experienciava o que acontecia. A mesma vida que antes lhe causava ansiedade, agora lhe trazia paz. Os mesmos recursos que antes eram fonte de preocupação agora eram motivo de gratidão. Hoje, 5 anos depois, ele continua próspero externamente, mas mais importante, está próspero internamente. Acorda todos os dias, sabendo que já é abençoado. Não precisa conquistar mais nada para se sentir completo. Pode expandir porque quer, não porque precisa. A história de Maurício prova uma verdade fundamental. A verdadeira pobreza não é a falta de dinheiro, é a falta de reconhecimento pela abundância que já existe na sua vida. E a verdadeira riqueza não é ter mais coisas. É saber apreciar profundamente o que você já tem. Quando você acorda dizendo abençoado e pratica o padal conscientemente, não está apenas atraindo mais abundância, está desenvolvendo a capacidade de receber a abundância que já está disponível. Está curando a pobreza espiritual que impede você de desfrutar plenamente da vida que já conquistou. E essa cura interna é o que permite que a abundância externa se expanda naturalmente. Porque você não está mais buscando prosperidade para preencher um vazio interior. Está prosperando a partir da plenitude que já reconheceu em si mesmo. Número 9. Propósito espiritual da prosperidade. A abundância não é um prêmio que você ganha por ser bom, é uma responsabilidade que você assume por ser consciente. Quando você compreende isso, toda sua relação com a prosperidade se transforma. Você para de perseguir dinheiro e permite que a abundância flua através de você. Pense comigo. Qual é o propósito de um rio? Acumular água? Não. O propósito do rio é ser um canal para que a água chegue onde precisa chegar. A água que fica estagnada se torna pântano. A água que flui se torna vida. Você foi criado para ser um rio de abundância, não um pântano de acumulação. Sua prosperidade tem um propósito que vai muito além dos seus desejos pessoais. Tem a ver com sua missão espiritual de ser uma bênção no mundo. Quantas vidas você poderia impactar positivamente se tivesse recursos abundantes? Quantos projetos importantes poderia apoiar? Quantas pessoas poderia ajudar a descobrir seu próprio potencial? Sua abundância não é sobre você, é através de você. Jesus contou a parábola dos talentos por uma razão. O servo que enterrou seu talento por medo foi repreendido não por perder dinheiro, mas por desperdiçar potencial. O dinheiro que você não usa para fazer diferença no mundo é um talento enterrado.
Isso muda tudo na sua relação com a prosperidade. Você não está pedindo abundância para satisfazer caprichos pessoais. Está se preparando para ser um instrumento de transformação. Está se capacitando para servir em um nível maior. Quando você acorda dizendo abençoado com essa compreensão, sua vibração muda completamente. Você não está vibrando carência pessoal, está vibrando propósito divino. E o universo responde de forma muito diferente a essas duas frequências. A carência atrai mais carência. O propósito atrai provisão. Quando Deus vê que você tem um coração preparado para ser canal, não recipiente, Ele pode confiar recursos maiores em suas mãos. A abundância flui naturalmente para quem sabe distribuí-la sabiamente. Mas isso não significa que você deve viver em escassez pessoal para ajudar outros. Essa é outra distorção perigosa. Você não pode dar o que não tem. Não pode ser generoso a partir da carência. Precisa primeiro transbordar para depois compartilhar. A verdadeira prosperidade espiritual é quando você tem mais do que precisa para viver bem e usa o excesso para fazer diferença. É quando suas necessidades estão supridas, seus sonhos realizados e ainda sobra abundância para ser investida no bem maior. Imagine acordar todos os dias sabendo que você é um agente da abundância universal, que sua vida é um projeto divino para distribuir bênçãos no mundo, que cada recurso que recebe é uma oportunidade de multiplicar o bem. Como isso mudaria sua energia? Essa consciência de propósito é o que transforma a busca em atração. Você para de correr atrás da abundância e permite que ela venha até você, porque agora você representa algo maior do que seus interesses pessoais. O universo está constantemente procurando pessoas confiáveis para ser parceiros na distribuição da abundância. Pessoas que não vão se corromper com o poder, que não vão se tornar egoístas com os recursos, que vão usar a prosperidade como ferramenta de serviço. Quando você demonstra essa confiabilidade, quando mostra que pode gerir bem pouco, recebe a oportunidade de gerir muito. É uma lei espiritual imutável. A responsabilidade precede a autoridade, e a fidelidade no pouco antecede a abundância no muito. Faça esta pergunta toda manhã após dizer, abençoado. Como posso usar minha vida hoje para ser uma bênção para alguém? Mesmo que você ainda não tenha recursos abundantes, você tem algo para oferecer. Um sorriso, uma palavra de encorajamento, uma oração, uma ajuda prática. Comece sendo canal das bênçãos que já tem. E observe como o universo começa a confiar bênçãos maiores em suas mãos, porque você provou que sabe o que fazer com elas. Você entendeu que a abundância não é um destino, é uma jornada de serviço. Número 10. Ativação final e declaração de fé. Chegou o momento de selar tudo o que você aprendeu, de transformar conhecimento em compromisso, de fazer a transição entre quem você era quando começou a ouvir esta mensagem e quem você escolhe ser a partir de agora. Você descobriu que não é um acidente cósmico lutando por sobrevivência, é uma expressão divina programada para a prosperidade. Não veio a este mundo para apenas passar o tempo. Veio para expandir a luz que carrega e ser um canal de abundância. Todas as manhãs, quando abrir os olhos, lembre-se dessa verdade. Você não está apenas acordando para mais um dia de rotina. Está acordando para mais uma oportunidade de alinhar sua vida com seu propósito espiritual. O ritual que você aprendeu não é superstição. É tecnologia espiritual. É a aplicação consciente de leis universais que governam a manifestação da realidade. Quando praticado com fé e consistência, os resultados são inevitáveis. Respire fundo 3 vezes. Diga abençoado com a suavidade de quem reconhece uma verdade óbvia. Faça a declaração completa. Sou abençoado, estou abençoado, serei abençoado. Pratique o padal escrevendo suas bênçãos antecipadas.
Mas, acima de tudo, lembre-se do propósito maior. Sua abundância não é sobre acumulação pessoal, é sobre capacitação espiritual para servir. É sobre se tornar um instrumento consciente da prosperidade universal. Agora chegou o momento da sua declaração de fé. Não fé religiosa, mas fé como coerência interna, como alinhamento entre o que você é em essência e o que reconhece sobre si mesmo. Pegue papel e caneta agora, não depois, agora. Escreva estas palavras com sua própria mão. Eu recebo minha abundância divina, não como um pedido, mas como uma declaração de identidade. Não como um desejo, mas como um reconhecimento. Essas 6 palavras são sua assinatura no contrato espiritual com a abundância. São seu compromisso de viver na altura da sua natureza divina. São sua aceitação consciente do papel de canal que você veio desempenhar. Guarde esse papel. Cole na parede, coloque na carteira, deixe onde você possa ver todos os dias. Porque nas manhãs difíceis, quando a dúvida tentar voltar, quando o medo tentar tomar conta, você terá um lembrete físico do compromisso que assumiu consigo mesmo. A partir de hoje, você tem uma escolha a fazer todos os dias. Pode acordar como vítima das circunstâncias ou como co-criador consciente da sua realidade. Pode começar o dia reclamando da vida ou reconhecendo que já é abençoado. Essa escolha vai determinar não apenas como você se sente, mas que experiências você atrai, que oportunidades percebe, que conexões faz, que recursos chegam até você. Porque sua vibração matinal programa toda a qualidade do seu dia. Você tem agora o conhecimento, tem a técnica, tem o propósito. A única coisa que falta é a decisão de aplicar consistentemente o que aprendeu, e essa decisão só você pode tomar. Lembre-se, transformação não acontece por osmose, não acontece por desejar. Acontece por aplicação consciente e consistente de princípios corretos. Você pode ouvir 1000 palestras motivacionais, mas se não aplicar o que aprende, nada muda. Comece amanhã. Melhor ainda, comece hoje, se ainda for dormir. Faça do despertar o momento mais poderoso da sua vida. Transforme os primeiros segundos do seu dia em um portal para a abundância que já é sua por direito. Você não é mais a mesma pessoa que era quando começou a ouvir esta mensagem. Algo mudou em você. Uma semente foi plantada. Agora é sua responsabilidade regar essa semente com prática diária até que ela se torne uma árvore frondosa de abundância em sua vida. A abundância está esperando por você. Sempre esteve. Você só precisava lembrar como acessá-la. E agora você sabe. Você está agora neste momento exato diante da maior oportunidade da sua vida. Não é uma oportunidade que vai chegar amanhã. Não é algo que você vai conquistar no futuro. É uma oportunidade que está acontecendo neste instante. A primeira palavra que você vai pronunciar amanhã ao despertar vai determinar se você continua vivendo a mesma vida de sempre ou se finalmente desperta para a abundância que sempre foi sua. Essa palavra vai ser programada agora, neste momento, pela decisão que você tomar nos próximos segundos. Você pode escolher continuar sendo a mesma pessoa que acorda reclamando, que desperta em carência, que programa escassez nos primeiros segundos do dia. Ou pode escolher se tornar alguém que desperta reconhecendo sua natureza divina, que ativa a abundância desde o primeiro segundo, que vive como canal de bênçãos. A diferença entre essas duas versões de você não está no que você possui, está na frequência que você escolhe carregar. E essa frequência é escolhida no momento mais sagrado do seu dia, quando você acorda. Mas escolha agora, não quando se sentir preparado, não quando as circunstâncias melhorarem, não quando tiver mais tempo ou mais recursos. Escolha agora. Porque cada dia que passa sem aplicar o que você aprendeu é um dia perdido da vida que veio viver. Sua transformação começou no momento em que decidiu escutar esta mensagem,
mas só vai se completar quando você começar a aplicar o que descobriu. E aplicar significa despertar amanhã como uma pessoa diferente. Se você quer continuar essa transformação, se quer descobrir outros segredos que podem revolucionar sua existência, não espere que a motivação apareça. A motivação nunca aparece. A ação cria motivação, não o contrário. Inscreva-se agora neste canal. Não porque eu estou pedindo, mas porque você precisa de lembretes constantes de quem realmente é. Você precisa de conteúdo que mantenha sua vibração elevada. Você precisa de uma comunidade de pessoas que também escolheram despertar. Sua abundância não pode esperar. Sua transformação não pode ser adiada. Seu despertar não pode ser negligenciado. O momento é agora. A decisão é sua. A vida que você sempre sonhou está esperando pela primeira palavra que você vai pronunciar amanhã ao abrir os olhos.